Olá, meu nome é Ludmila Bonelli, eu sou fisioterapeuta, tenho uma pós-graduação em dermatofuncional, então hoje eu trabalho especificamente com pele, estudo pele, recupero pele, entendo muito da estrutura da pele e é o que eu venho falar aqui para vocês. Eu trabalho hoje com estética corporal, facial, atendo muito corredor, então tem uma experiência bem interessante para poder estar passando para vocês em relação ao envelhecimento da pele e a ginástica facial, que é o tema que a gente vai falar hoje. Bem, hoje nós vamos falar sobre um tema super interessante para os corredores de rua, mas também para qualquer pessoa que queira aprender um pouquinho sobre envelhecimento de pele e ginástica facial. Então a gente vai focar bem na pele e depois a gente vai chegar na ginástica facial. Mas para a gente entender a importância desse envelhecimento, vamos entender que nós temos estruturas que estão sobrepostas umas às outras. Então nós temos a pele que está sobreposta ao músculo. O músculo está embaixo e a pele está por cima. Então o que acaba acontecendo com o envelhecimento da pele? O músculo envelhece, a pele também envelhece. E às vezes as pessoas acreditam muito que a ginástica facial rejuvenesce o rosto completamente. E a gente vai aprender hoje exatamente essa diferença, que o nosso músculo está abaixo da pele e que a pele é uma estrutura completamente diferente do músculo. E mesmo que eu faça a ginástica facial, pode ser que eu não consiga melhorar completamente o envelhecimento da pele que está por cima do músculo. Então a gente vai conseguir entender a diferença das duas estruturas, do músculo e da pele, e com isso a gente vai se adequando ou vai criando hábitos saudáveis, exatamente para a gente recuperar, reconstruir aquilo que a gente já perdeu, que seja com a corrida ou com o envelhecimento, mas também se prevenir para quem vai começar a correr. Então primeiro nós vamos começar falando da pele, né? A nossa pele é um órgão que recobre o nosso corpo todo. E a gente às vezes esquece que é um órgão que a gente tem que tratar, porque a gente só procura um médico, um especialista na área, quando a gente tem um problema na pele. Mas ela é um órgão que a gente deveria tratar como a gente trata do estômago, do intestino, como a gente vai no cardiologista. E no fundo a gente só procura esse profissional quando realmente a gente encontra uma ruga, uma mancha ou envelhecimento. Então se a gente começar a cuidar antes, a gente com certeza consegue prevenir vários problemas da pele. Então vamos começar a entender um pouquinho da pele de uma maneira bem fácil para que a gente se cuide mais. A nossa pele é uma estrutura extremamente forte. A gente cai, a gente levanta, a gente carrega uma bolsa, a gente corre, a gente leva um tombo. E para a gente poder rasgar ou machucar uma pele, esse tombo tem que ser muito forte. Pode ver que às vezes a gente cai, tem uma contusão e a pele não sangrou. Então nós temos que entender que a nossa pele é uma estrutura extremamente forte, não delicada e sensível como muita gente acha. Então a nossa pele é uma estrutura extremamente fina, mas forte. Ela é composta de estruturas que deixam a pele tão forte que a pele consegue viver a vida toda sem realmente rasgar. Podemos perceber, por exemplo, pessoas que ficam grávidas, às vezes a pele estica naquela barriga que estica muito, e aí a gente tem uma pele que às vezes não rasga, ela apenas produz uma estria, mas ela não rasga a ponto de sangrar, exatamente pela estrutura forte que ela tem. Quando a gente começa, por exemplo, a fazer corrida, a corrida é um esporte extremamente mecânico, no sentido de trauma mecânico no corpo. Cada passo que a gente dá, esse passo balança ou mobiliza o corpo da gente todo, tanto as estruturas internas como a própria pele. Então, cada passo que eu dou, a minha pele também tem essa ação mecânica, só que a pele do corpo todo. Então, a pele do meu rosto balança, a pele do meu braço balança, a pele do meu abdômen balança. Então, futuramente, pode ser que esse excesso de ação mecânica na pele possa aumentar uma flacidez ou fazer com que a pele perca a estrutura. E quando a pele perde estrutura, é que eu tenho exatamente a flacidez, a ruga, a mancha, o envelhecimento. Então, para a gente poder entender que a nossa pele é extremamente forte, vamos lembrar que a nossa pele é feita de colágeno. O colágeno ocupa uma estrutura completamente
forte, firme e ocupa 70 a 90% da estrutura da nossa pele. A nossa pele é fininha, ela tem na faixa de 2,5 mm no corpo todo, mas é uma estrutura densa exatamente porque é feita de muita fibra de colágeno. Então, o que a gente tem no nosso colágeno? O nosso colágeno é uma estrutura inovelada, o nosso colágeno é todo redondo, todo fechadinho, todo enroladinho, ele ocupa completamente a nossa pele. Essa fibra de colágeno é que faz a sustentação da pele. O que seria essa sustentação? Vamos lembrar, por exemplo, que a nossa mama não tem músculo. Nossa mama é feita de glândulas mamárias e de pele. Quanto mais a nossa pele estiver rígida, mais a nossa mama fica firme. Se a minha pele da mama começa a ficar flácida, eu tenho uma pitose, eu tenho uma queda. Então é esse colágeno que faz a sustentação, ele sustenta as estruturas do meu corpo todo relacionado com a pele. Então vamos pensar que o nosso colágeno, para ficar mais fácil de entender, é uma fibra enovelada como se fosse um novelo de lã. Ele é firme, um novelo de lã durinho, novinho, ele é firme, rígido, e ele consegue, mesmo que eu tente mobilizá-lo, ele continua firme, porque ele está novinho e durinho. E é nessa estrutura que as moléculas de água se aderem. Então a nossa pele é hidratada nas moléculas de água. Essas moléculas de água são o colágeno que segura. Então é como se o colágeno fosse uma estrutura que segurasse as moléculas de água em volta dele. Quanto mais enovelado ele está, mais ele consegue segurar as moléculas de água. Quanto mais ele começa a ficar deformado, flácido, alongado, menos ele consegue segurar essas moléculas de água. Então é como se a nossa pele, que é um dos órgãos que mais vai envelhecer na corrida, exatamente pelo excesso de trauma mecânico o tempo todo da corrida, são quilômetros que se correm, né? E ao mesmo tempo são várias vezes que eu tenho pancadas no chão com os meus pés, então o tempo todo a minha pele está balançando, está se deformando. Então, com o futuro, esse novelo, essa estrutura do colágeno pode começar a ficar bamba. E quando ela começa a ficar bamba de tanto fazer esse movimento na corrida, eu começo a ter uma flacidez de pele corporal e às vezes principalmente facial. Eu gosto muito de brincar que a gente usa o sutiã, que segura a nossa mama, a gente usa uma calça de ginástica que segura a nossa pele aderida ao corpo. As calças de ginástica são firmes, mas a gente nunca usa nada no rosto para segurar a nossa pele no rosto. Eu brinco muito que a gente não tem um sutiã para o rosto. Então o nosso rosto ele realmente fica completamente suscetível a esse trauma. Então por isso às vezes o rosto das pessoas que fazem a corrida envelhecem um pouco mais rápido, exatamente porque o tempo todo esse colágeno está sendo traumatizado. Então o tempo todo ele está fazendo isso aqui, ele está saindo do lugar. Então o que a gente teria que fazer para poder firmar, segurar e melhorar a estrutura de quem já está com ele deformado ou mesmo manter a estrutura de quem está com ele íntegro? Fazer ações de dentro para fora, que eu chamo de ações endógenas, e fazer ações exógenas na pele para que essa pele se mantenha íntegra e para que esse colágeno se mantenha completamente firme e a estrutura dele parecer um novelo de lã bem organizado. Bem, então nós temos 3 ações que a gente tem que conhecer e realmente incorporar para que a gente proteja essa alteração na estrutura do colágeno. Então nós temos que conhecer um pouquinho da alimentação direcionada para essa estrutura, a gente tem que conhecer um pouquinho dos cosmecêuticos que realmente vão chegar até essa estrutura e a gente tem que conhecer um pouquinho dos nutracêuticos que vão nos ajudar endogenamente a potencializar também essa estrutura no sentido da gente não ter essa deficiência na pele. Então vamos falar um pouquinho da alimentação. Existem alimentos que vão contribuir para a estrutura do colágeno, que são importantíssimas para essa estrutura e que se a gente não utilizá-los no dia a dia, independente da corrida de rua ou não, no envelhecimento da pele, a gente com certeza vai ter um envelhecimento maior ou vamos ter alterações na pele que às vezes a gente não imagina que seja por isso. O nosso colágeno, esse novelo, essa coisa novelada que eu falei, ele tem uma estrutura feita de proteína, de aminoácidos. Então, o alimento que mais complementa, porque o alimento é que vai me dar subsídio para essa estrutura ficar íntegra, chama-se proteína animal. Então, tem uma frase que eu falo muito, que a proteína animal de boa qualidade
é o melhor creme da pele, ou o melhor creme para a pele. Exatamente porque se ele não está incorporado na minha alimentação, se eu não uso esse alimento todos os dias, o meu colágeno começa a perder estrutura. Então, por exemplo, as pessoas hoje têm feito dietas vegetarianas, veganas, que são dietas às vezes que têm uma quantidade de proteína extremamente pequenas. Então, eu também já fui vegetariana e hoje me arrependo um pouco. Exatamente, talvez por isso eu gosto tanto de estudar a pele. Exatamente pelo tanto que a falta da proteína prejudicou a minha pele no sentido de flacidez, no sentido de envelhecimento. Então, a gente tem que entender que para ter uma estrutura íntegra, a proteína animal tem que fazer parte da minha alimentação, no café da manhã, no almoço e no jantar. Essa proteína animal pode vir do ovo, não quer dizer que ela tem que vir só da carne, mas o ideal é que a gente use na alimentação. A suplementação não é um alimento. Nós podemos suplementar, daqui a pouquinho a gente vai falar disso, mas a suplementação ela não é um alimento. Então é necessário que eu pegue este alimento e realmente comece a utilizá-lo no meu dia a dia, se eu estiver pensando em estrutura de pele. Só que a proteína animal está relacionada com outras estruturas do nosso corpo. Agora a gente está falando só da pele. Então esse é um alimento básico para que a pele realmente se mantenha íntegra, em qualquer idade e em qualquer momento. Só que a gente tem um alimento que às vezes as pessoas se assustam um pouquinho, mas isso hoje, graças a Deus, já é comprovado cientificamente. Eu já trabalho dessa maneira há muitos anos e vejo realmente os estragos que acontecem nas peles, tanto de adolescentes quanto de corredores. Existe um alimento que ele endurece essa estrutura, que quanto mais eu utilizo, mais ele faz um endurecimento do colágeno. Então, em vez do meu colágeno estar firme e flexível, ou levemente flexível, ele vai fazer o meu colágeno virar uma coisa dura, rígida. E aí sim, esse alimento vai prejudicar a estrutura e todas as moléculas de água que iam ficar aderidas aqui não vão mais. Então eu passo a ter uma pele árida, quebrada, com maior flacidez, que é o açúcar. O açúcar é o vilão do colágeno. Quanto mais açúcar eu utilizo na minha alimentação, venha ele do que for, venha ele da própria fruta, venha ele do doce, do excesso de carboidrato. Então assim, o corredor ele tem que usar muito carboidrato. O fato dele usar muito carboidrato para produzir energia, ele até vai produzir energia, mas com certeza ele vai estar lesando a estrutura da pele. Então a gente precisa conhecer também alimentos que desfaçam isso, ou pelo menos utilizar alimentos que tenham um índice glicêmico um pouco menor. Exatamente para a gente não destruir a estrutura do colágeno. Então, esses dois alimentos, um é um vilão, que é o açúcar, e a proteína animal é um alimento super bem-vindo para o colágeno. Então, a gente tem que começar a utilizar ou desfazer um pouco o excesso de açúcar na pele. E aí a gente entra nos cosmecêuticos específicos para esses casos, né? É lógico que a gente não vai fazer do cosmecêutico, às vezes, um hábito desde criança. As pessoas costumam usar produtos como cremes numa idade mais adulta, mas também é na idade mais adulta que as pessoas ultimamente têm começado a fazer mesmo a corrida de rua. Então vamos entender que hoje a cosmetologia ela está tão avançada, ela está tão avançada que já não se pode mais dizer que um creme não melhora ou não reconstrói uma pele. Como hoje eu trabalho, eu sou fisioterapeuta e continuo me achando uma reabilitadora de peles com problemas, hoje eu tenho um conhecimento muito grande para poder passar, principalmente no fato de permeação de ativos. O que é permeação de ativo? É ter um produto que foi desenvolvido dentro de uma estrutura nanotecnologicamente pequena, mas que essa estrutura consegue ultrapassar a minha pele, a camada córnea e chegar lá dentro do meu colágeno. Chegar no meu colágeno e melhorar a estrutura dele. Então essa nanotecnologia desenvolvida, ela veio exatamente para carregar ativos bons, benéficos para a pele. Então o que seria uma permeação na pele? Hoje a gente já conhece hormônios que são utilizados, de reposição hormonal que são utilizados em gel, quer dizer, se eles são utilizados em gel, eles estão fazendo uma permeação pela pele. Então também existem os permeadores que carregam ativos que melhoram a estrutura do colágeno, que melhoram a hidratação do colágeno. Então como nós falamos agora de dois alimentos que destroem, ou melhor, né, um alimento que destrói, que é o açúcar,
e o alimento que melhora, que é a proteína, nós temos também cosmecêuticos que vão fazer essa permeação, colocando mais colágeno no colágeno e diminuindo a ação do açúcar na pele. Então nós temos antiglicantes que também são tópicos e orais. Falando dos antiglicantes tópicos, nós temos um ativo muito interessante que chama-se Alistin. É um ativo de tecnologia altamente desenvolvida que veio principalmente para desfazer a agressão do açúcar no colágeno. Então ele consegue desglicar o colágeno e fazer com que aquela estrutura que estava dura pela glicação começar a ter uma mobilidade normal. Então essa pele começa a ficar movimentada de novo, mais flexível, menos enrijecida, e com isso eu também começo a ter uma pele mais hidratada. Então esse tipo de ativo que consegue permear a pele e consegue chegar exatamente na estrutura alvo para que ele foi desenvolvida, isso é muito interessante para a gente poder prevenir e cuidar os problemas que a gente já está começando a ter no sentido de flacidez. Então, quando eu utilizo, por exemplo, um antiglicante tópico, mas também quando eu utilizo um produtor de colágeno, um produtor de estruturas mais aquosas dentro da pele, eu consigo melhorar essa estrutura e prevenir essa estrutura das agressões que o corredor tem, da ação mecânica da corrida, do sol, da poluição. Então eu consigo melhorar essa estrutura. Então é muito interessante entender um pouquinho desses cosméticos. Nós falamos de dois aqui. Nós falamos do Alistin, que é um ativo antiglicante. Na verdade ele é um ativo que vem dentro de algum cosmético. E a gente vai falar agora um pouquinho do silício orgânico. O silício, ele é um mineral que existe na Terra e que a gente também tem no nosso organismo e a gente consegue perder isso com a idade, com o tempo. Então nós temos hoje um silício que é altamente biocompatível, compatível com a nossa pele e com o nosso organismo. Então nós temos hoje o silício que a gente chama de silício orgânico, que quando a gente usa tanto por via oral quanto por via tópica, ele consegue também permear a pele. Esse silício orgânico consegue chegar até o colágeno e esse silício orgânico consegue chegar no colágeno melhorando sua flexibilidade e principalmente fazendo com que as moléculas de água consigam se aderir melhor. Então o silício orgânico é um grande hidratante profundo da pele, porque ele chega no colágeno e melhora essa estrutura. Então esses dois ativos, eu estou falando só de dois, Alistin e silício orgânico, se associados no sentido de prevenção da flacidez da pele, com certeza nós vamos estar fazendo um tratamento de recuperação daquela pele que vai sofrer muito baque por causa da corrida de rua. E agora falando um pouquinho dos nutracêuticos, ainda para poder trabalhar a recuperação da pele ou prevenir, nós vamos falar também de dois nutracêuticos. Nós temos hoje, e são, como eu sou fisioterapeuta, eu não trabalho com medicação, mas trabalho com nutracêuticos e fitoterápicos. Então nós temos fitoterápicos que melhoram a estrutura da pele. Os fitoterápicos eles vêm de plantas e também temos nutracêuticos, como se fossem alimentos vindos em cápsula. Porque na nossa alimentação no dia a dia a gente às vezes não consegue repor tudo que a gente precisa. Então nós temos, eu vou falar só de dois para não ser muita coisa, muita informação, para vocês irem se organizando e concluindo um pouco o que vocês vão escolher para estar utilizando no dia a dia. Então nós temos um nutracêutico que também é um antiglicante, que nós iríamos tomá-los também oral, que é a carcinina, é um aminoácido. Essa carcinina biodisponibilizada no organismo, ela consegue diminuir a glicação no colágeno. Então, se eu consigo passar topicamente, permear, e consigo também utilizar via oral, com certeza eu vou estar fazendo um trabalho exógeno e endógeno. Então, o meu colágeno ficará mais protegido de tanta agressividade mecânica e da poluição e do sol. E eu também tenho, por via oral, o silício orgânico biodisponível. O silício orgânico, ele vem associado a um colágeno marinho, biodisponível a nível de pele. Então, se a gente ingerir esses dois ativos, eu vou estar melhorando a hidratação e diminuindo o excesso de glicação na pele. Então, se a gente começa a fazer essas associações endógenas, exógenas, eu consigo melhorar quem já está com a flacidez de pele produzida pelo excesso de ação mecânica da corrida ou de algum outro exercício que seja parecido, ou mesmo o problema da pele no envelhecimento, né?
e eu consigo melhorar também topicamente usando os cosméticos. É importante a gente lembrar que o oxigênio é o nosso maior vilão. O oxigênio está o tempo todo nos oxidando. 5% do oxigênio que a gente respira, esse oxigênio se transforma em radical livre. Então, quanto mais eu respiro, mais eu estou respirando radicais livres também. Então, antioxidantes são muito bem-vindos para essa proteção do organismo como um todo, mas também para essa proteção da pele, no sentido de nos protegermos das agressões do sol e da poluição. Então, para a gente poder concluir, passar para o músculo, para a ginástica facial, vamos só relembrar. Através da alimentação, utilizando uma alimentação mais baseada em proteína animal e menos açúcar, nós vamos condicionar melhor a nossa pele para receber o trauma da corrida. Se a gente associar cosmecêuticos que realmente façam permeação na pele, a gente tem que ter um conhecimento maior sobre isso, a gente vai estar prevenindo essa pele, vai estar cuidando, porque esses cosmecêuticos também vão ser antioxidantes, produtores de colágeno e vão segurar as moléculas de água no colágeno. Quer dizer, a gente vai hidratar a pele. E se a gente usar os nutracêuticos, que seriam nutracêuticos também vão proteger, como antioxidantes, como o antiglicante e o silício orgânico, que seria um estabilizador do colágeno para segurar as moléculas de água. Com isso, de certa maneira, a gente consegue fechar a nossa proposta de melhora da estrutura da pele. Muitos vão perguntar sobre o colágeno hidrolisado em pó. Ele é muito bem-vindo também. O colágeno hidrolisado em pó, ele foi desenvolvido para também ter essa biocompatibilidade com a estrutura da pele. A gente tem uma quantidade para ser tomada no dia a dia que seria benéfica para esse colágeno. Hoje o colágeno hidrolisado em pó, ele é considerado um alimento pela Organização Mundial de Saúde e pela Vigilância Sanitária. Só que ele continua sendo um suplemento. Então, ele não substitui a proteína animal da alimentação do dia a dia. Ele vai suplementar e vai ajudar. Seria uma opção interessante também e que tem um custo acessível para todo mundo. Agora, vamos falar um pouquinho do músculo. A gente falou no início que o nosso músculo está abaixo da pele, né? E o músculo, apesar de estar abaixo da pele, são estruturas separadas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Às vezes eu recebo, por exemplo, pessoas que têm uma quantidade de rugas muito grande na pele e, por exemplo, querem fazer a ginástica facial. O que acontece? A ginástica facial vai trabalhar o músculo que está abaixo da pele. Então, às vezes, ele não vai conseguir suavizar a quantidade de rugas, porque a ruga ela acontece no colágeno. A ruga é uma ação mecânica que é feita no colágeno por excesso de mímica e que atrapalha a estrutura. Então a gente acaba deformando a estrutura do colágeno pelo tanto de mímica. E às vezes só a ginástica facial não consegue resolver isso tudo. A ginástica facial vai conseguir, através da musculatura, se eu conseguir melhorar ou aumentar o corpo do músculo, né? Se eu conseguir hipertrofiar um pouquinho essa musculatura, eu consigo deixá-la mais aumentada e a pele em cima vai repousar numa região mais lisinha, mais deslizante. Então, com isso, a pele vai parecer que está mais esticada. Mas, no fundo, a gente tem que tratar das duas estruturas. Falando de ginástica facial, é muito interessante, é muito importante fazer a ginástica facial. Ela é um recurso que nós podemos aprender para utilizar em casa. Só que muitas das vezes as pessoas acham que a ginástica facial está relacionada só mesmo com fazer um monte de careta. Fazendo careta, a gente está trabalhando a musculatura. Só que a gente tem que entender que quando às vezes eu sorrio e faço uma careta, eu estou enrugando meu olho. Às vezes quando eu faço uma careta no meu olho, eu estou enrugando a minha testa. E quanto mais eu enrugo, mais eu produzo a deformidade do colágeno que eu falei. Então, até para fazer a ginástica facial, a gente tem que ter uma sinergia no rosto todo. Nós temos mais de 30 músculozinhos pequenos no rosto, eles são muito pequenininhos e sempre tem um em cima do outro. Um está repousado em cima do outro. Então, quando eu faço um movimento, o outro também contrai. Por isso que o nosso movimento facial é muito atrelado o tempo todo. Às vezes eu estou sorrindo e minha ruga está aparecendo na área dos olhos ou na testa. Então a gente tem que aprender que para cada grupo muscular facial que eu trabalhar fortalecimento,
eu tenho que fazer um alongamento. Se eu não fizer esse alongamento, eu vou estar produzindo uma ruga no meu tecido, na pele. Então, eu vou fazer aqui 2 movimentos que a gente, quando faz a ginástica facial, com certeza a gente não fica muito bonita, a gente fica muito feia na hora que está fazendo, mas enfim, são os exercícios mais isolados. Então, eu vou fazer aqui 2 movimentos para que vocês entendam que mesmo para fortalecer a musculatura, eu também preciso de alongar. Então, nós vamos fazer um movimento para trabalhar essa flacidez que acontece aqui na maçã do rosto. Para isso, eu tenho o quê? Eu tenho que fazer uma contração vigorosa da musculatura. Só que se eu fizer essa contração vigorosa da musculatura sorrindo, eu vou aumentar o meu vinco que está marcado aqui. Então, se eu fizer esse movimento aqui para fortalecer, por exemplo, ó, eu vou estar fortalecendo, mas ao mesmo tempo eu vou estar enrugando a área dos olhos e vou estar forçando essa região aqui. Eu vou estar deformando. Então, se eu quiser fortalecer a área da maçã do rosto, eu tenho que fazer um bico para poder alongar essa região. Então, normalmente a gente faz isso aqui. Eu vou fechar a boca, eu vou alongar essa região do vinco, que é uma região bem comprometida, e vou sorrir para fortalecer essa musculatura aqui. Todo fortalecimento, o ideal seria que a gente segurasse na faixa de 12 a 15 segundos. Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Então, quando eu faço esse movimento, eu fortaleço, eu vou hipertrofiar levemente essa musculatura e ao mesmo tempo vou estar alongando essa região do vinco e ao mesmo tempo vou estar alongando toda a minha região de lábios para evitar também as rugas da região labial. Essa região aqui que a gente enrugou um pouquinho quando eu fiz esse movimento, eu teria que vir com o meu dedo e alongar. Então, eu teria que alongar cada região que eu enruguei quando eu fiz o exercício. Então, é por isso que a ginástica facial, ela não é tão simples de ser ensinada, de ser reproduzida, exatamente porque a própria percepção facial das pessoas é difícil. Às vezes, durante uma ginástica facial, a gente pede para uma pessoa sorrir, ela está fazendo o bico, ela não consegue fazer 2 movimentos ao mesmo tempo. Então, essa própria percepção muscular facial ela é muito importante para que a gente entenda que através dessa própria percepção eu vou fazer isoladamente cada exercício facial. Por exemplo, a nossa testa. Acredito que seja a testa a região que a gente mais enruga para enxergar, para se proteger do sol, talvez seja a região que a gente mais faça força para enrugar. Hoje, por exemplo, a gente está mexendo muito com o celular, né? Então a gente tem que enxergar a letra do celular, a gente tem que responder o WhatsApp. Então isso faz com que a gente sempre esteja enrugando a testa. Então na região da testa, por exemplo, como eu comentei com vocês que a ruga é uma deformidade da pele, eu teria que vir na minha área onde tem uma ruga e fazer um movimento de alongamento. Então se eu tenho uma ruguinha aqui, eu venho e alongo. Se eu tenho uma ruguinha na testa, eu venho e alongo. Então, eu tenho que pegar o meu tecido que está deformado e alongar. Aonde eu tenho rugas, o ideal seria que eu realmente tentasse alongar para que a minha pele ficasse menos deformada. Então, esses alongamentos a gente teria que demorar alongando na faixa de uns 20 segundos. Então, eu posso alongar nessa região. Eu posso pegar as minhas ruguinhas da boca e alongar, eu posso alongar a ruga daqui, eu posso alongar a minha ruga da área dos olhos. Então, o alongamento é para realmente diminuir essa deformidade e o fortalecimento é para fortalecer a musculatura no sentido das quedas, das pitoses da face, que são as bochechinhas caídas, a papada caída, a pálpebra superior e inferior caída. Então, associar tratamento da pele e ginástica facial realmente vai reconstituir toda a face no sentido de rejuvenescimento, tanto no sentido de tratamento como no sentido de prevenção. A única coisa que eu acho importante é que quando você trabalha a reconstituição da pele,
Você aprende a trabalhar aquela reconstituição da pele porque você muda hábitos, você muda a sua alimentação para melhorar a estrutura do colágeno, você começa a utilizar os nutracêuticos no dia a dia, os cosmecêuticos no dia a dia, e isso é fácil de fazer. Já a ginástica facial, ela tem um porém. Quando a gente começa a fazer ginástica facial, eu estou fazendo um trabalho muscular. Então o compromisso com a ginástica com o músculo ele é muito grande. Então quando eu começo a trabalhar a musculatura facial, eu tenho que ter um compromisso de não parar mais. É a mesma coisa de fazer uma ginástica corporal. Eu estou fazendo uma musculação no meu corpo, se eu paro de dar carga ou estrutura para aquele músculo, ele volta a ser o que ele era antes. Ou ele fica mais flácido, ou ele perde toda a estrutura hipertrofiada dele. A musculatura da face é a mesma coisa do corpo. Se eu faço ginástica facial e paro, eu posso perder essa musculatura. Então eu posso piorar a minha feição. Então o compromisso com a ginástica facial ele é extremamente grande. A partir do momento que eu começo a fazer a ginástica facial, eu tenho que ter um compromisso como se fosse uma academia. Eu tenho que estar sempre fazendo, de 2 a 3 vezes por semana, por muito tempo. Exatamente porque se eu parar, eu perco a estrutura dessa musculatura. Então o dever de casa da ginástica facial, ele é eterno. A gente não pode parar de fazer. Se a gente associar tudo que a gente aprendeu no sentido da estrutura da pele e realmente se adequar no dia a dia a fazer toda essa musculatura ser trabalhada com a ginástica facial, nós vamos prevenir e vamos conseguir tratar as pessoas que estão na corrida de rua ou as que vão começar. Bem, gente, foi um prazer estar com vocês, espero que tenha sido válido tudo que a gente passou. De conhecimento, pelo menos de um pensamento novo em relação à pele, à estrutura da pele, à ginástica facial. Se precisarem de mim, estarei à disposição de todos, né? E gostaria até de falar que depois dessa experiência toda que eu tenho em relação à pele, realmente no sentido de recuperação, de permeação e de transformação, né, de uma pele com problema em uma pele sã, uma pele saudável, eu hoje até tenho uma linha de cosméticos que faz essa permeação de uma forma bem pontual e bem assertiva, exatamente baseada em tudo que eu expliquei para vocês hoje, e nós temos tido um resultado muito interessante, exatamente porque são ativos de ponta, no sentido de permearem a pele e serem biocompatíveis, quer dizer, estarem disponibilizados naquela estrutura do ser humano. Isso é muito bacana, isso é uma evolução. Então convido vocês a conhecerem minha linha hoje tem o meu nome, Ludmila Bonelli, Cosmética Avançada, mas convido vocês também a participarem desse evento, né, que é a Semana do Corredor. Estou muito feliz de estar aqui com todos e espero encontrá-los em outra oportunidade. Um abraço para todos.